amigas! Como vocês provavelmente já sabem, meu nome é Camila e a gente está aqui para mais um episódio do nosso podcast As Impostoras. Hoje, com uma pessoa muito especial para mim, falando sobre um assunto que vocês pedem muito e que eu não tenho habilidade nem técnica, nem de experiência para falar, então eu trouxe os especialistas, trouxe os universitários. E tô aqui com a minha amiga hoje, muito prazer de ter aqui comigo, amiga. Ai, prazer é todo Cíntia, vamos meu. lá. Fala um pouquinho de você. Ei, meninas, é um prazer enorme estar aqui. É, Camila, além de ser essa profissional incrível, é minha amiga já aí de muitos anos. E eu sou doutora em biologia, especialista em terapia integrativa na área da pediatria. Então, a gente vai falar bastante hoje aqui sobre a maternidade, como funciona todas essas questões e como que isso tange a nossa vida, né? Nossa rotina fora do mãe, né? Não só o mãe, né? Então, é isso que a gente vai falar um pouquinho hoje aqui. Show. E como eu falei para vocês, é um assunto que eu não tenho habilidade para falar, porque a gente vai falar especificamente sobre síndrome da impostora na maternidade. É claro que nós somos uma pessoa só que a gente tem aí diversos papéis, são muitos pratinhos tentando equilibrar. Então a gente vê a síndrome da impostora muito forte também, né, amigo? Eu acho que dá pra gente dar uma pinceladinha nisso, nessa insegurança que as mães têm, essa necessidade de. Esse medo, na verdade, né? De não ser boa o bastante, de não ser uma boa mãe. Primeiro eu vou pedir desculpa pela minha voz, meninas. Eu tô um pouco rouca. Confesso que eu fiz de tudo para não estar, mas não funcionou. São muitas horas de aula, né, Camila? Né? E então, logo no primeiro momento, né, da maternidade, isso é muito, muito importante da gente falar, né? A chegada do primeiro filho, ela traz consigo um medo, uma insegurança, né? Eu costumo dizer que você olha para o espelho e você já não se reconhece mais. Isso é muito louco. Porque, por exemplo, eu fui uma pessoa que durante 30 anos da minha vida eu nunca pensei em ter filho. E eu Inclusive, e era engraçado isso, que a Cintia falava assim, veementemente, não quero ter filho. não quero, não vou ter, nunca vou ter filhos, É. né? Sempre pensei muito na minha carreira, sempre, né, estudei fora, fui embora do Brasil casada, deixei meu marido no Brasil, fui fazer meu doutorado, sempre fui esse ser humano focado na carreira. E, e eu nunca tive essa vontade, realmente nunca tive essa vontade. E eu brinco que quando eu pensei num talvez, quem sabe, Deus olhou lá de cima e falou, vou mandar logo, porque ela vai desistir. E realmente a maternidade é uma experiência transformadora e eu posso dizer assim que de todas as experiências que eu já vivi, que não foram poucas, é a maior experiência que um ser humano pode viver. Porque é uma experiência que te faz se transformar em um outro ser humano. Você começa você entende a capacidade de literalmente o que é amar outro ser humano além de você. Acima de você, né? E isso, num primeiro momento, uma pessoa que nunca pensou em ser mãe, e acredito que até para pessoas que pensaram a vida inteira em ser mãe, é muito doido, porque assim, as pessoas dizem para você assim, Camila, quando você estiver grávida, você já vai amar o seu bebê. Nossa, quando seu bebê nascer, você vai ser o amor à primeira vista. E isso é mentira. Isso é mentira. Sabe? O amor ele é construído. Eu até acredito que mulheres, por exemplo, que passaram muito tempo tentando engravidar, mulheres que sonharam muito com isso, né, que tiveram um processo longo para poder conseguir engravidar, aquilo seja um pouco mais aflorado e talvez mais rápido. Mas para mim não foi e para 90% das mulheres que eu converso não é. Então Eu você acho que é olha para até aquela difícil cair a ficha, né? cai a Porque, tipo assim, é o primeiro filho, você tá vendo sua barriga crescer, mas Não, na essa hora que a criança relação, ela meio que ainda não nasce, existe, né? na hora que a criança nasce, você olha pra ela e fala: Meu Deus, o que que eu chamo a mãe dessa criança agora? Aí você fala: Sou eu. Pra quem que eu entrego? Sabe quando ele começa o primeiro choro, que você não sabe o que fazer, não sabe, né, interpretar aquele choro ainda, você entra num desespero total, é realmente desesperador. Então isso te traz uma insegurança muito grande.
né? E aí os meses vão passando, você começa a conhecer melhor o seu bebê, você começa a se acostumar com aquela vida materna. Só que os 3 primeiros meses da maternidade, em especial o primeiro mês da maternidade, é um mês de extremo cansaço, é um mês de extrema entrega, é um mês onde você não consegue se ver como mulher, porque os seus hormônios não estão prontos para isso. Biologicamente, né, nós temos um autocuidado parental, então o seu corpo está todo voltado para cuidar do seu filhote. E a gente precisa pensar que por mais que nós, adultos, já saibamos o que é o amor social, quando a gente está no processo de parturiente, né, de puerpério, aquilo ali é o córtex primitivo. Você não sabe, você está na biologia total ali, é mamífero mesmo. Isso não é fora do ser controle, frio, é racional, né? sai do racional, isso não é uma frieza. Nossa, sim, você está sendo fria, você está falando de uma criança. Não, gente, eu estou falando do filhote humano. Tá? Nesse primeiro momento, você é uma mãe mamífera humana e é uma criança mamífera humana. E vocês estão tentando se entender, o amor ele vai sendo construído, né? Hoje meu filho tem 2 anos e 7 meses e é muito legal quando ele me dá um beijo e fala, mamãe, eu amo muito você. Por mais que eu tenha consciência como profissional, que ele ainda não sabe o que é o amor como eu sei, ele já sabe o que é amor de alguma forma, né? Ele já demonstra, isso é muito legal, mas isso é um processo. Né? Então, esse primeiro processo é um processo que gera muito medo, muita insegurança. Muitas vezes você planejou a gravidez inteira e na hora do nascimento da criança não foi como você quis. Isso gera uma frustração muito grande. Eu vejo muitas mulheres falando que eu queria muito ter tido parto normal e ela foi induzida a ter uma cesárea, né? Muitas vezes desnecessária por coisas que médicos dizem e a gente sabe que isso acontece, infelizmente acontece. Em países de primeiro mundo menos. A gente também sabe que acontece o oposto, né? Principalmente quando a gente fala do sistema de saúde público de maneira geral. A mulher, ela muitas vezes não tem condição de estar tendo um parto normal e aquele parto normal é de certa forma imposto, né? Então, assim, e tudo isso vai reverberar nos primeiros meses de gestação. E aí a gente acha também, você ouve, né, muito que a amamentação é uma coisa instintiva, porque nós somos mamíferos. Não é nada instintivo. Nada. Você não sabe amamentar. Você pode ler revista, você pode fazer curso de gestante, curso de para-mães. Você vai aprender a amamentar ali, ó, com o bebê no seu peito. E para 99% das mulheres é um processo também muito difícil, muito doloroso. E aí a gente passa pelo viés do corpo, né? Seu corpo já não é mais aquele corpo. E eu passei porque você está acostumada a vida toda, né? E eu passei por isso. Eu era uma pessoa que malhava muito. Eu era uma pessoa que tinha uma alimentação muito regrada. Eu era uma pessoa que estava acostumada a ver músculos no meu corpo. E eu brinco que eles viraram leite. Porque, assim, seu corpo, ele simplesmente amolece. A verdade é essa. E a gente acha que a gente vai voltar. Não, quando a minha criança tiver 3, 4 meses, eu vou voltar a malhar e tá tudo certo. Eu era uma pessoa que falava isso. Não, quando Samuel fizer 3 meses, eu tô voltando pra academia, não tem essa. E até hoje eu não consegui voltar. Voltei diversas vezes, assim, em picado, sabe? Mas não consigo manter, porque a rotina da criança, ela vai te demandando. E hoje eu tenho uma rotina, além da criança, a rotina profissional. É claro que a gente está falando aqui para mulheres como nós, né? Que eu costumo dizer normais. As réis mortais, né? Eu não tô falando aqui para mulheres que têm babás e personal, empregada e não, mulheres como nós que vai ter no máximo uma mãe ali para ajudar ou a criança vai para creche, né? Então assim, você passa pelo viés do entender a maternidade, do entender o seu filho. Daí quando você começa a entender o seu filho, você não se reconhece. Você não se reconhece no espelho. Você olha para você no espelho e você não consegue se ver, você não consegue lembrar da sua vida antes, porque aquilo ali é tão importante, te transforma tanto, que você já não sabe quem é você. E eu confesso que eu levei alguns meses para tentar ainda entender como é que era, quem era aquela Cíntia que priorizava uma criança, aquela Cíntia que não malhava, aquela Cíntia que comia o que dava para pegar com a mão, porque na outra mão estava a criança segurando, porque muitas vezes aqui eu tô sozinha. Muitas mães estão sozinhas. E aí quando você
passa desse tempo, né, desse time aí dos primeiros meses, que a coisa está começando a normalizar, sem contar a abstinência noturna, né, a falta de sono, né, a privação de sono, que é uma coisa que mexe muito com o emocional feminino, porque muitas vezes a gente não tem a parceria do marido, graças a Deus esse não foi o meu caso, mas, e eu bato muito nessa tecla, né, o pai não ajuda, né, o pai ele é pai. Inclusive, importante falar isso, a Cintia tem um canal no YouTube incrível e o vídeo desta semana fala exatamente sobre esse assunto. Então, se essa dor está sendo a sua dor, procura a doutora Cíntia Casotti no YouTube e E manda pro depois a gente marido. conversa. Manda pro marido, pelo amor de Deus, gente. Se tem um trem que me revolta é você alguém virar pra mim e falar, são duas coisas que me revoltam. Uma é virar pra você e falar assim: "Ai, Camila, seu bebê é bonzinho?" A minha vontade era virar e falar assim: "Uai, mas o que que é malzinho?" Tipo isso. Você já viu alguém falando assim: "Nossa, mas ele é tão Tão bonzinho." bonzinho. O que É o que que verdade. seria um bebê malzinho? Ele É pegou a verdade. arma? Não, o bebê ele não é bonzinho ou malzinho, né? Que as pessoas Ele é um conotam bons. bebê, gente, Ele, pelo ele é amor um de Deus. bebê, exato. As pessoas conotam um bebê bonzinho, tipo, um bebê que É ele quieto. faz sonecas adequadas, ele dorme bem, você consegue descansar, você consegue comer. Ele Gente, segue as regras. ele segue as regras. Ele mama de 3 em 3 É. horas. Deixa eu falar uma coisa. Não existe bebê bonzinho, se for assim. Salvo exceções das exceções. Porque o bebê na esterogestação, ele precisa de colo, ele precisa mamar, ele precisa da mãe, ele precisa mesmo, ele precisa biologicamente falando, ele não tem capacidade de dormir muitas horas, ele não tem capacidade de ficar, às vezes, 3 horas sem mamar, se não for fórmula. Então, assim, Não sabe é, comunicar as necessidades não dele, então sabe ele usa o comunicar. choro Na verdade, ele sabe comunicar, a gente que não sabe do entender, jeito dele, porque verdade. ele comunica através do choro. Acabou de sair um É, outro vídeo também sobre isso. Mas a gente precisa estudar, né? E uma sim. coisa que eu ouvi e que é muito sério. Você estuda para ser bióloga, como nós, você estuda para ser comunicadora, como você estuda para ser terapeuta integrativa, como eu, nem para de estudar. A gente nunca para de estudar profissionalmente falando, mas ninguém estuda para ser mãe. Ninguém estuda para. Ah, eu preciso entender o choro da minha criança. Só estuda quando o pau tá quebrando já. Quando a criança tá ali chorando, não sei mais o que fazer, aí eu vou procurar saber o que está acontecendo. Então, assim, a gente não se prepara para que isso aconteça. E mesmo que a gente se prepare, a gente se prepara numa sociedade que pinta uma maternidade pra gente que muitas vezes não é real. Muitas vezes não é real. Então é aquela maternidade da blogueira, é aquela maternidade da fulana que teve 1 milhão de pessoas para ajudar na casa dela, Que é tem o aquela filho bonzinho. que tem o filho bonzinho, né? E aí a outra coisa que me revolta muito é quando me perguntavam assim: "Seu marido te ajuda?" Eu dizia: "Não, meu marido não me ajuda." "Nossa, se ele não te ajuda?" "Não, ele faz a parte dele." Assim como meu marido não me ajuda na minha casa, assim como meu marido não me ajuda financeiramente, assim como meu marido não me ajuda com os filhos, meu marido não me ajuda. Meu marido faz a parte dele. Nós somos um casal, né? Se eu não fizer a minha parte, sobrecarrega ele. Se ele não fizer a dele, sobrecarrega a mim. Então, quando a gente pega uma mãe onde ela não tem essa parceria, às vezes uma mãe solo, por exemplo, ela não tem essa parceria, ela não tem uma ajuda noturna de uma outra pessoa, ela tem uma privação noturna tão grande que no outro dia ela não dá conta de ficar com essa criança. Isso vai virando uma bola de neve. Daí passamos todos esses meses difíceis. Quando bate 4 ou 6 meses, essa mulher precisa voltar para o mercado de trabalho. E aí que vem o caos. É. E aí você já teve aí uma gestação, né? A gestação de fato, já cheia de comparação, já com uma sensação de inferioridade, porque a sua gravidez não foi igual da outra, porque Sim. você não Você teve isso, engordou teve mais aquilo do que a outro. outra. Você teve, às vezes, uma diabetes gestacional e, nossa, mas aquele doce que eu comi, aí vem toda aquela culpa. E aí, síndrome da impostora nela. Vem todo aquele pensamento, todo esse senso de, nossa, mas eu não vou ser uma mãe boa, eu já tô fazendo isso com meu filho. Uhum. E A aí mate- vai a- eu- depois pra maternidade de fato, depois que a criança nasce, e é água abaixo, né? Não, é uma coisa muito louca, porque existe uma frase que as pessoas falam que infelizmente ela não é mentira. É que nasce uma mãe, nasce uma culpa.
Infelizmente, nasce uma mãe, nasce uma culpa. Porque tudo que acontece com o nosso filho, a gente acha que a gente vai dar conta, a gente acha que é culpa nossa, a gente acha que foi alguma coisa que a gente fez. E Sua foi uma responsabilidade, que é uma né, fazer, tipo, responsabilidade nossa. E é uma coisa que eu começo a falar muito com as minhas pacientes em consultório e que eu fui trabalhando muito em mim também. Né? Porque Samuel ficou internado aos 2 meses, eu não tive controle daquilo. A maternidade, ela vem para te mostrar que você não tem o controle sobre o outro. Essa é a grande verdade. Se tem um tapa que foi dado na minha cara com a maternidade, foi para mostrar que eu não tenho controle de nada, porque eu sempre fui uma pessoa muito controlada. Eu controlava a minha carreira, eu controlava o meu dinheiro, eu controlava o meu tempo, sempre fui muito organizada, né? A minha mãe fala isso, né? A minha mãe fala, a Cíntia, ela entrou na faculdade com 16 anos. Aí ela saiu do curso. Depois ela entrou na faculdade com 18. Com 21, 22 ela estava no mestrado. Com 24 ela estava no doutorado. Com 27 ela era doutora. E ela já tinha ido para a Europa, ela já tinha estudado, ela tinha feito isso, ela já tinha feito aquilo. Então eu tinha uma vida muito certinha nesse quesito. planejada, né? Tudo muito planejado. E eu tinha muito medo de perder esse controle, porque é aquilo que a gente estava conversando um pouquinho antes. A gente é criada para falar assim, Camila, estuda, não dependa de ninguém. Você precisa ser independente. Você precisa dar conta sozinha. Você precisa fazer as suas coisas. Então, quando você se vê mãe, você começa a tentar fazer as coisas como você foi ensinada. E como você foi ensinada? A se virar sozinha. Só que nesse momento você não consegue se virar sozinha. Primeiro, porque você não tem que se virar sozinha. Você não fez sozinha. Segundo, porque é um outro ser humano. Você não tem controle sobre ele. Sabe? E aí, assim, coisas podem acontecer, como aconteceram comigo. Meu filho ficou doente, ficou internado. O que eu ia poder fazer? Não foi uma escolha minha. E é uma coisa que eu bato na tecla o tempo inteiro para as mães. Seu filho nasceu prematuro, a culpa não é sua. Você não fez nada para aquilo acontecer. Você não fez nada para que o governo colocasse, por exemplo, no Brasil, 4 meses de licença maternidade. Se você tiver condição de ficar em casa, se for uma opção sua ficar em casa, porque não é só condição financeira, né? Eu, por exemplo, fui uma pessoa que não fui trabalhar por condição financeira, graças a Deus. Fui trabalhar por questões emocionais, eu precisava trabalhar, né? Isso é uma coisa muito séria. Então, assim, se você é uma pessoa que você quer se dedicar ao seu filho, ótimo, mas não se sinta mal por isso. Porque a grande questão é essa. Passa esse tempo todo e aí a gente chega do 4 ao 6º mês, onde a mulher precisa voltar a trabalhar e às vezes ela precisa financeiramente. E ela culpa... Ou às vezes ela só quer mesmo, ou mas às aí vezes vem ela só aquela quer. culpa. Exatamente. E aí ela precisa voltar a trabalhar porque ela precisa mesmo financeiro, não é uma família que o marido consegue suprir financeiramente por um tempo. E aí essa mulher se culpabiliza porque, poxa, meu filho vai ficar com outra pessoa. E eu ouço muitas frases do tipo assim, eu não tive filho para outra pessoa criar, então ele não vai ficar o dia inteiro na creche. Gente, professora do meu filho não cria ele, não. Quem cria ele sou eu. Ele fica na creche o dia inteiro. Uai, preciso trabalhar. E eu não preciso trabalhar financeiramente, preciso trabalhar aqui, ó. Eu, Cíntia, preciso trabalhar. Eu, Cíntia, tenho necessidade de trabalhar. Eu amo o meu trabalho. E tem o outro lado. As pessoas falam assim, nossa, tadinho, mas você vai botar ele na creche. Tadinho de quem, gente? Tadinho de quem? Exatamente. Por exemplo, eu, às vezes, tenho um dia de folga na semana. Eu não tiro meu filho da creche. Ele fica na rotina dele, sabe por quê? Porque lá ele tem a alimentação equilibrada. Lá ele vai brincar. Lá ele vai aprender. Lá ele vai ter Tem os sociabilização. Né? E comigo em casa, o que ele vai fazer? Por melhor que eu faça, ele vai brincar um pouquinho. Daí ele vai assistir televisão. Aí ele vai dormir. Não é nem perto da estrutura que ele tem dentro da escola. Então eu não tiro ele E é da um tempo rotina que é dele. seu. E eu, Então, no tempo que é não meu. tem porquê, não tem sentido, apesar de todo esse peso, né, que vem com essa pergunta, você desmontar a sua rotina, o seu tempo, que é necessário também para que você consiga ter um tempo legal com ele nos outros dias da semana, só porque existe esse peso, essa culpa, essa cobrança externa. Eu costumo dizer que eu sou uma mãe, Cíntia, tá? Meu perfil. Sou uma mãe muito melhor, porque eu não sou mãe 24 horas.
porque eu certamente não daria conta. Eu fui mãe 24 horas durante 5 meses e meio. E aí, foi bem no auge do Covid. Gente, pra mim, Cíntia foi surtante. Eu não sou a pessoa que defenda que todos os seres humanos precisam passar pela maternidade. Se você não quer e você está certo disso, beleza, não tenha filhos. Mas se você decide entrar na maternidade e viver essa experiência, o conselho que eu te dou, né, se é que pode se dar um conselho, porque cada experiência é única, é tenta ressignificar tudo que acontecer. Ah, eu vou precisar voltar a trabalhar porque financeiramente eu preciso voltar a trabalhar. Ok, meu filho vai para a creche, lá ele vai aprender, lá ele vai brincar, lá ele vai ter pessoas especializadas que vão cuidar dele. Ah, eu não quero voltar a trabalhar, eu tenho condição de ficar em casa e cuidar do meu filho. Ok. Então eu tenho consciência de que esse tempo eu vou tirar sem culpa para ficar com o meu filho e sem se cobrar também. Porque Deixar de lado essa comparação também, né? exato. Ontem eu abri a caixinha de pergunta, né, sobre o nosso bate-papo, e a maior resposta que eu tive sobre dificuldade na maternidade foi o retorno ao trabalho. Porque a gente cresce nesse mundo que fala pra gente que a gente precisa se sustentar, ser independente, ganhar o nosso dinheiro, e ao mesmo tempo a gente quer ficar com o nosso filho. E se é uma pessoa que ela tem condição, o que que tem? Exatamente. E aí você ouve muitas pessoas falando assim, nossa, Cíntia, mas se eu ficar sem trabalhar, depois para voltar para o mercado de trabalho é muito difícil. Gente, isso não é uma mentira, né? Você ficar muitos Em anos algumas sem trabalhar, áreas é complexo. isso não é uma mentira. Mas a gente também não tá falando aí de você passar 10 anos sem trabalhar, né? A não ser que seja uma escolha sua, A mas não ser aí também se que seja uma escolha consciente de sua. todas as dificuldades. Exato. Mas a E gente aí tá falando. Pode falar. trazem esse assunto carne, né? Porque a pessoa vai voltar para o mercado de trabalho, Vai. mas antes disso ela sofreu todos esses gaps aí, ó. Toda essa cobrança, toda essa comparação, todo esse peso. E aí, beleza, voltou. E agora? Todo medo de ser mandada embora porque engravidou. Essa semana eu estava contando para a Cíntia, uma empresa, eu faço palestra para empresas, né? E uma empresa veio me procurar exatamente com esse problema. A gestora, que foi quem me procurou, ela veio me contar que uma colaboradora procurou ela para contar que estava grávida, mas que ela sentiu um peso muito grande quando essa funcionária contou para ela que estava grávida. E aí o retorno dessa gestora foi, cara, mas essa é uma notícia boa. Por que que você tá me contando desse jeito? E esse foi o estalo dela para entrar em contato comigo e pedir uma palestra para a gente falar sobre síndrome da impostora. Com esse viés aí de que para quem quer engravidar, saída esse momento de sair da licença e retornar e tal. É lógico que eu também não vou pregar aqui que todas as empresas vão ficar numa boa com isso e tudo mais. Não, gente, isso, né? Isso é uma mentira, a gente não pode mentir. Mas também uma coisa importante é que a gente não pode deixar, isso foi uma coisa muito legal que a Cintia falou comigo hoje. A gente não pode deixar de fazer o que a gente quer por medo de o que se no futuro poderá, não sabe, talvez acontecer. Então, o que a Cintia falou agorinha, a nossa geração, ela foi criada porque a gente veio de uma geração que era uma galera que tinha filho, tinha que ter filho, mas que trabalhava muito. Então, as nossas mães, elas tiveram muito esse perfil. E aí, o que que elas ensinaram pra gente? Cara, você tem que estudar mesmo, para você não depender de ninguém na sua vida. Isso não é um problema, tá? Parênteses, não é um problema, isso é o certo. O problema é quando você internaliza isso numa profundidade tão grande que você acha que você não pode mais contar com ninguém. É aí que nasce o problema. E aí, o que que isso gerou na nossa cabeça? E Cíntia compartilhou a experiência dela e é muito do que eu acredito também. Eu, particularmente, ainda não sei se eu quero ter filho. Tem meses que eu quero, tem meses que eu não quero, ainda tô nessa dúvida. Mas por muitos anos, o meu discurso era: então, mas eu não posso nem pensar em ter filho, porque se eu tiver filho, acabou minha carreira. Eu tenho 100% de certeza. Se eu tiver filho, eu vou estar abrindo mão da minha carreira. Então, mas quando eu cheguei, isso é uma coisa que aconteceu comigo. Eu terminei meu doutorado e eu ainda tinha pretensão de fazer um pós-doutorado. E dentro da ciência brasileira é muito complexo isso, tá? E principalmente dentro do grupo de pesquisa que eu vivia. Eu ouvia frases da seguinte forma:
se você quer fazer um doutorado, você tem que entender que você vai comer, dormir e viver com ele. Eu Isso é já uma escutei, grande. inclusive, que a vida acadêmica é o seu filho, né? Exato. E não existe a possibilidade de você querer casar ou ter filho enquanto você faz uma pós-graduação. Isso é uma grande inverdade, isso é uma grande crença limitante que é colocada na nossa cabeça por orientadores que manipulam a nossa mente. Eu passei claramente por uma questão de assédio moral, né, durante uma boa parte da minha carreira acadêmica, e eu fui entender isso muito tempo depois. Mas, Era uma por relação exemplo, muito tóxica nesse muito aspecto. tóxica e muito sutil. Não É. era clara, mas Era todo mundo velado. era velado, o que é pior, porque quem está sofrendo a violência, quem está sofrendo o assédio moral, não consegue entender, né? E a gente, por toda a crença limitante que a gente foi criada, né, de mulheres, da gente ter que ter essa postura de tipo, não, mas eu faço, não, mas eu faço, não, mas eu dou Tá conta. sozinha. E quando acontecem situações assim, a primeira coisa que passa na sua cabeça é o que eu fiz, sabe? E eu costumo comparar a mulheres que sofrem violência doméstica não física. Mas, por exemplo, Psicológica. quando você discute com seu marido e ele fala coisas pra você que não tangem a discussão, mas tangem a você, tipo, sua isso, sua aquilo, isso. Isso é uma violência velada. E aí você só consegue prestar atenção nisso com dois viés. Ou quando alguém te alerta, um profissional, ou quando E você fica mesmo assim longe. ainda vem muita dúvida, Muita né? Tipo coisa. assim, mas será? Será? É um Demora um tempo para processo. processar É. e cair a ficha. Ou quando você fica longe, que foi o que aconteceu comigo, É. né? E Você aí, experimentou outro ambiente, né? E aí você viu exato. que, opa, você pode comparar. Aí você viu, não, Aham. peraí, isso que eu tô Tem vivendo alguma coisa. aqui tá muito diferente. Exato. E aí, quando eu defendi meu doutorado numa sexta, no domingo seguinte eu descobri minha gestação. Eu já tinha ideia de que eu estava grávida. E aí, quando eu cheguei para falar, né, que eu estava grávida, a recepção não foi aquela coisa assim, nossa, parabéns, que legal. Não, a recepção foi como se eu fosse passar fome. Tipo assim, você terminou seu doutorado, agora você está grávida, você não vai poder trabalhar, você não vai poder fazer pós-doc, você não vai poder fazer nada. E mal sabiam aquelas pessoas que eu ia me tornar a doutora Cíntia, né? Porque para quem não me conhecia na época, né? E até para quem não me conhece aqui hoje, graças a Deus, eu sou uma referência na área de terapia integrativa na pediatria. Então, assim, meu trabalho com educação parental, meu trabalho materno foi Deu um 360 na vida aí, ó. exato. Eu acredito em Deus, então eu costumo dizer que Deus tem um plano perfeito para tudo, né? Eu precisava daquele não, eu precisava daquela porta fechada, né? Eu precisava da vida do Samuel, para eu entender tudo isso. Mas quando a gente fala de carreira, Camila, é uma coisa muito limitante, sabe? Tipo, e não é só tipo, ai, agora eu vou lá contar que eu tô grávida, eles não podem me mandar embora, né? Porque eles não têm como te mandar embora. Mas quando eu voltar, quando eu É já voltar, eles vão. começar a pensar em outro Aham. emprego, porque você sabe que você vai voltar e você não vai ter o seu. Não, quando eu voltar, com certeza vão me mandar embora. E se meu filho ficar doente? Se meu filho ficar doente, eles vão me mandar embora. E a gente É. precisa entender que sim, existem empresas que fazem isso, infelizmente. Mas que é exatamente isso que eu falei com a Camila. A gente tem que entender que assim, viver a maternidade é viver uma nova experiência. E você consegue ressignificar tudo de uma maneira tão grande, você consegue perceber o que realmente tem valor na sua vida de uma maneira tão especial, que se é a sua vontade de viver a maternidade, não deixe de viver por causa da sua carreira. E não deixe de ter sua carreira por causa da maternidade. Porque você não vai deixar de ser uma boa profissional. Você não vai deixar de estudar. Hoje eu tenho um filho de 2 anos e 7 meses, eu faço consultório, eu dou aula, eu dou palestra, eu tô aqui gravando podcast, eu tenho um canal no YouTube, eu faço 2 pós-graduações ao mesmo tempo. E eu continuo Mas tendo meu isso é filho. porque, mas isso é porque a Cintia é um pouco fora do comum, tá, gente? É importante também trazer da realidade, porque assim, vocês ouviram aí um pouquinho da história dela. Então, além dela ser doutora, toda essa jornadinha, ela
formou a Cíntia que a gente está vendo aqui agora. Então, para pessoas normais, tá tudo bem a gente não conseguir fazer todas essas coisas. Sim, Mas eu mas acho que uma coisa que eu percebo muito, assim, que de amigas, não só de você, mas de amigas que têm filhos, é que o que eu falo muito para vocês sobre esse equilíbrio na vida, entre você não simplesmente achar que seu trabalho é a coisa mais importante da sua vida e você conseguir repensar essa divisão de tempo, quando a gente está falando da maternidade, você é obrigada a fazer isso. uhum, Porque não é sua escolha mais. E é legal porque você é obrigada a fazer um reentendimento da sua distribuição de tempo. uhum, E aí, de novo, não estou falando de maneira nenhuma que as empresas vão super entender isso e que vai ser super tranquilo, não. Mas entendendo ou repensando as suas prioridades na sua vida, é importante que você também pense se você quer continuar numa empresa que exato. vai ter Que essa não te apoia. postura. Exatamente. Mas o que eu quis dizer em relação a toda essa questão da minha carreira é que é possível você ter um filho e a sua carreira ser uma carreira de sucesso. É Sim, com certeza. possível que você feche a porta daquela empresa tóxica e você se redescubra como uma mulher completamente diferente e que vai fazer outra coisa. Então, essa Não é à crença ali, toa, inclusive, que a maior parte dos empreendedorismos femininos no Brasil, eu não tenho dado aqui, mas eu já vi essa pesquisa, 80%, é a partir da a parte da maternidade, né, que maternidade. nasce essa necessidade. E são grandes empresas, né? A gente está falando Sim. de grandes empresas. É, e assim, é uma coisa que a gente precisa entender que a gente não pode deixar essa crença limitante do se eu tiver filho, porque pelo menos aqui no Brasil é muito forte isso, né? Se você tiver um filho, você tá lascada, você não vai conseguir mais trabalhar, sua carreira vai ficar de lado, principalmente se é uma pessoa que faz carreira, né? Pesquisa e etc. Sua carreira vai ficar de lado, você não vai dar conta, ou então você não vai dar conta de dar atenção de qualidade para o seu filho. Não, gente. É possível sim você trabalhar, você continuar a se formar. Se eu estou no meio da minha faculdade e descobri que eu estou grávida. Tudo bem, hoje em dia é obrigatório eles passarem todo o conteúdo para você em casa. Então, assim, não, o que eu quero dizer com toda essa minha formação pós-nascimento de Samuel é que, ok, eu tenho uma facilidade de aprendizado por conta de tudo que eu vivi. E eu entendo isso e eu falo isso para as pessoas. Eu falo, não se compare comigo nesse sentido, porque eu faço aula enquanto eu dirijo e eu absorvo. Mas o que eu quero dizer é que, tipo assim, não se prenda de viver isso, a experiência da maternidade, por medo de ficar sem uma carreira. Porque eu posso te garantir, te afirmar que sem carreira você não vai ficar. Talvez você vai sair daquele ambiente tóxico que você vive, porque me desculpa, uma empresa que não entende que o ser humano precisa de uma família para ser feliz, não é uma empresa boa para você estar. Se você tem o desejo de ter uma família. Se você não tem o É, desejo de ter uma família, se você não tem o desejo de ser mãe, se isso nunca passou pela sua cabeça, toca o barco, vai viver sua carreira, continua. Sabe? Ninguém é obrigado a colocar uma criança no mundo. Mas se esse é seu desejo, não se puna, não se reprima por conta de questões empresariais. Você vai e achar não uma se empresa, culpe. você vai achar uma empresa, você vai achar um modo de viver, você vai achar um modo de ganhar dinheiro que vai te gerar uma renda com uma qualidade de vida. Porque você começa a enxergar o mundo de uma outra forma, sabe? Ah, eu posso demorar a voltar para o mercado de trabalho? Pode, claro que você pode. Agora, isso não pode vir com uma culpa, isso não pode vir com uma sobrecarga, isso não pode vir com você achando que aquilo ali é porque você engravidou. Eu tenho uma história, eu tive um relacionamento e a gente terminou. E o sonho da vida dele era ser pai. E eu nunca queria ser mãe, né? Eu ainda estava nessa fase. E quando a gente se separou, eu me lembro que eu falava assim, gente, ele se separou de mim porque eu não quero ser mãe. Olha só. Não, o cara me traiu. Eu descobri depois. Né? E, E sério, você não pensava isso? Tá chocada que você pensava isso? pensava. Ai, não, Foi ele super me. tóxico mesmo, se vocês não estão Mesmo. entendendo. A gente pode gravar um outro episódio sobre relacionamentos tóxicos, porque, sinceramente, inclusive É, nesse mesmo período aí, ó, eu e a Cintia, a gente foi difícil. e era uma coisa que, tipo assim, eu achava que era isso, sabe? Tipo, e
Não dá pra gente ficar não dá pra gente se intoxicar. Hoje de manhã eu tava fazendo um devocional e eu li a frase que cabe muito aqui pra gente finalizar. As pessoas, elas podem te ofender, mas a escolha de se deixar ficar ofendida é sua. As pessoas, elas podem tentar te intoxicar. O ambiente empresarial que você vive pode ser um ambiente tóxico, mas escolher a toxicidade é sua. Entendeu? E de novo eu repito, não deixe de viver sua carreira porque você não quer ser mãe, tá tudo bem. Mas não deixe de ser mãe porque você tá numa carreira que te dizem que você não pode ser mãe. Isso não existe. Não existe. Se é o que você quer, Se é o que você possível. quer, Essa é a nossa mensagem principal, sabe? E aí é legal os nossos contrapontos, porque eu e a Cintia, a gente pensava igual. Na verdade, teve um período que eu pensava diferente, mas a gente pensava muito igual, pelo mesmo motivo, que era esse motivo de se eu tomar essa decisão, eu vou estar deixando a minha carreira totalmente de lado, eu vou estar abrindo mão da minha carreira, eu nunca mais vou conseguir retomar. E a Cintia maravilhosa está aqui para provar que isso não é verdade. Não é verdade. E mais uma vez, reforçar que se é a sua vontade, tá tudo bem não ser a sua vontade, pelo amor de Deus, tá, gente? A gente não vai entrar nesse tópico aqui, até porque a gente tem opiniões diferentes, divergentes sobre esse assunto. Mas se não é a sua vontade, cara, tá tudo certo. Segue a vida, tá beleza. O problema é quando é a sua vontade, mas você entende ou você absorveu, você pegou pra você do mundo que você quer, mas você vai ter que fazer uma escolha. Ou você vai ser a profissional, ou você vai ser a mãe. Ser mãe. Isso não existe. E você não precisa escolher. O que você não pode fazer também é escolher as duas coisas que são possíveis, mas querer ser ou achar que você pode ser perfeita e maravilhosa em todas elas. Não. A gente não é nem quando a gente é só mãe ou só profissional. A gente não é não perfeita. existe isso. Sim, não, 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 em nada. Não coloque essa culpa em você. Isso também é uma coisa do mundo, isso não é uma coisa sua. Não é uma coisa que nasceu com você, que vem muito da síndrome da impostora também, mas não absorve isso pra você. Então não procura, não vai atrás dessa maternidade perfeita que não existe, e também não vai atrás dessa carreira perfeita que não existe, porque não somos profissionais, pessoas, seres humanos perfeitos. Eu acho que a gente precisa ter muito isso na nossa cabeça, né? É exatamente isso. Se você decidir viver a maternidade, saiba que é possível você viver a maternidade e ter uma boa carreira. Se você está numa carreira que ela não te permite viver a maternidade e essa é a sua vontade, repense. E não se cobre nem por uma coisa nem por outra, né? Não, eu nunca pensei em ter filho, tá tudo bem. Eu não vou seguir minha vida. A única coisa que eu penso sobre não ter filhos e a parte, vamos dizer, ruim sobre não ter filhos é quando você não tem, porque o seu cônjuge não quer ter. Aí é comunicação, né? Isso precisa ficar muito claro, porque isso não é uma coisa que você faz sozinha. A não ser que você se separe e vai ter uma produção independente. Mas isso precisa ficar claro lá atrás. Porque eu conheço casos de mulheres que se enfurnaram na carreira como fuga. Porque o marido não quis ter filhos. E aí ela, hoje, né, já não consegue mais, já não tem mais idade. E se enfurnou na carreira de um jeito que trabalha dia e noite e etc. Então não façam isso com vocês. Né? Não permita que esse mundo capitalista que a gente vive, que esse mundo com crenças limitantes que a gente vive, que diz pra gente que não adianta você ser bom, você tem que ser ótimo. Não adianta você ser bom, você tem que ser perfeito. Né? Eu ouvia isso o tempo inteiro no meu doutorado. Não adianta você ser bom. Bom todo mundo é. Você tem que ser o melhor. Isso não existe, gente. Você não vai ser o melhor o tempo inteiro. Você pode executar aquela função melhor do que uma outra pessoa. Mas isso não significa que você vai ser o melhor. Não, né? Procure isso, né? O peso disso. E é nem na maternidade, nem na carreira. Nada. E é isso que você falou sobre essa decisão, pensando em um casal. Importante que seja uma decisão sua. Não uma decisão que é sua porque o outro quer ou porque o outro não quer. Exato. Seja uma decisão sua, porque afinal de contas, sim, o pai não ajuda, o pai faz a parte dele,
mas é você que vai gerar, né? A É gente o tem seu todo sonho, ter, talvez é o seu sonho, né? É e tem exatamente toda uma isso. questão que realmente pesa, biologicamente, inclusive, pesa mais para a mulher. Então, Exato. não tome essa decisão porque você acha que vai se limitar na carreira, ou porque só o seu marido quer, ou porque só o seu marido não quer. Vai pelo que você quer. E se planeje para o que você quer. Acho que essa é a mensagem principal, né? Levando aí com o máximo de leveza possível, buscando meios de comunicação e fontes de informação que vão te trazer informação e leveza, sem esse peso, sem essa culpa, sem comparar, mas realmente aprendendo. E aí, mais uma vez, indicando, sugerindo não só o canal do YouTube da Cíntia, mas também o Instagram dela. Ela dá várias dicas lá. E aí, uma coisa também que é um assunto que eu particularmente amo, porque eu adoro estudar sobre comportamento humano. Mas quando ela fala sobre educação parental, para mim é assim, ó. É a minha televisão. Eu amo, gente, eu amo. Assisto não só porque o conteúdo é maravilhoso, porque é um tema que eu gosto também. E fica aí de sugestão para vocês mais uma Educação vez. parental é mais uma crença limitante, né? É uma coisa muito engraçada isso. E aí a gente tem várias vertentes, dá um outro podcast aqui. Oh, dá é assunto. Amiga, muito obrigada. O papo foi Eu que excelente. agradeço. Eu espero que as Espero que vocês tenham meninas gostado. Eu espero que as meninas tenham gostado, que a mensagem tenha ficado, sabe? Que essas crenças limitantes, né, que foram colocadas pra gente ao longo da nossa vida social mesmo, né? Que elas não sejam replicadas quando a gente tiver o nosso filho, Isso é né? importante. Principalmente se a gente for mãe de meninas, que a gente não limite as nossas filhas, né? Que a gente, porque é muito fácil, sabe, Camila? Eu percebo muito isso. Eu sou mãe de menino, então eu percebo que é muito mais leve. Mas quando eu vejo mães de meninas, por exemplo, falando coisas do tipo, se a menina soltou pum, nossa, isso é feio, filha, não faz isso. Mas se o menino soltou pum, todo mundo ri. É, E a gente vai começando a criar essas crenças desde muitos novinhos, sabe? Desde muito pequenininhas. Então, assim, a gente precisa se olhar. Para um pouco, olhem para vocês, vejam os sonhos de vocês, está coerente com o que vocês estão vivendo, não está coerente com o que vocês estão vivendo, então vamos refazer. Não existe errado e certo, existe a tentativa. Então, se aquela tentativa não está funcionando, vamos voltar à roda, vamos fazer de novo, vamos fazer por outro isso para jeito, tudo, para para tudo, absolutamente tudo na para vida. tudo, para tudo, para maternidade, para carreira, para casamento, para tudo. Não estou dizendo que você precisa simplesmente largar, porque eu costumo dizer que se a opção de tudo da vida for a gente abandonar ou deixar de fazer, vai ser muito fácil de resolver, né? Eu largo, eu não Não é faço, solução, né? isso não é a solução. Mas quando a gente consegue se perceber, entender as crenças que nos punem, né? Entender as frases que foram nos ditas, entender o que está fazendo a gente não viver o nosso sonho, seja ele de seguir uma carreira, seja ele de ser mãe, seja ele de fazer os dois, a gente precisa voltar e refazer a roda, né? A roda que eu falo, a Exatamente. roda da vida mesmo, né? É. Então, espero que essa mensagem tenha ficado muito clara. Tô sempre disponível para a gente bater papo quando você quiser, né? Nem preciso dizer que morro de saudade. Também. É, Vem me agora, visitar. tô querendo. Tava olhando ontem, inclusive. Meninas, Olha, eu espero que vocês gostem bastante. Espero vocês lá no canal do YouTube, no Instagram. E qualquer dúvida que tiverem a respeito de maternidade, além do que a gente foi dito aqui, eu tô super aberta também. maravilhosa. Muito obrigada. E vocês, as impostoras de casa, vejo vocês no próximo episódio. Seguimos juntas. Beijo!